Você já percebeu como algumas relações não terminam por causa de uma grande traição? De uma briga inesquecível ou de um acontecimento extraordinário? Elas vão se desgastando em pequenas cenas. Uma resposta que não veio, um incômodo que foi engolido, uma conversa adiada, uma ironia disfarçada de brincadeira, uma tarefa que sempre sobra para a mesma pessoa, um pedido que nunca é feito com clareza ou um silêncio que dura muito mais do que deveria. Por fora, parece que está tudo bem, que está tudo funcionando. O casal continua junto, a família mantém a rotina, as pessoas trabalham, cuidam da casa e cumprem os seus compromissos. Mas por dentro, alguma coisa começa a se afastar. E esse afastamento quase nunca começa no dia em que alguém decide ir embora. Ele começa muito antes, quando aquilo que incomoda deixa de ser conversado e passa a ser acumulado. O que você cala não desaparece. O que você suporta, sem elaborar, também não desaparece. Muitas vezes, isso retorna no corpo, no comportamento e justamente nas relações que você mais deseja preservar. Talvez retome como frieza, talvez como cansaço, talvez como uma irritação que parece não combinar com o tamanho do acontecimento. Talvez como falta de desejo, impaciência, controle, afastamento ou explosão por coisas aparentemente pequenas. É por isso que neste vídeo nós vamos conversar sobre 6 feridas emocionais que podem estar disfarçadas de comportamento. Eu estou falando do silêncio que parece maturidade, da intensidade que parece compromisso, do excesso de cuidado que parece amor, do grito que parece posicionamento, das dores antigas que invadem os conflitos atuais e da paciência que algumas vezes é apenas uma raiva que a pessoa não se permitiu a reconhecer. Mas eu quero fazer aqui um alerta importante logo no começo. Compreender de onde vem um comportamento não significa justificar qualquer tipo de atitude. Uma ferida pode explicar por que uma pessoa se cala, grita, foge, controla ou explode. Mas não autoriza essa pessoa a machucar umas às outras sem motivo aparente. A compreensão não deve ser usada para retirar a sua responsabilidade. Ela deve servir para devolver consciência e possibilidades de escolha. Eu sou Kelly Damasceno, psicanalista, e esta é mais uma conversa com a psique. Se você deseja compreender melhor os seus relacionamentos e perceber o que existe por trás de comportamentos que sempre se repetem, inscreva-se no canal Corpo e Consciência e fique comigo até o final desse vídeo. Você vai se surpreender. Talvez você perceba que aquilo que mais incomoda na sua relação não começou exatamente aonde você imaginava. A primeira ferida emocional disfarçada de comportamento aparece naquela pessoa que se orgulha de nunca brigar. Ela diz: eu não gosto de discussão, prefiro ficar quieta, eu prefiro deixar para lá. Isso pode parecer equilíbrio, sabedoria, autocontrole. E em algumas situações, realmente é importante não responder impulsivamente. Parar, respirar, se organizar, reorganizar os pensamentos antes de conversar pode ser uma atitude muito saudável. O problema não está em fazer uma pausa. O problema está em transformar a pausa num afastamento que nunca termina. Existe uma diferença entre se calar para conseguir conversar melhor e se calar para castigar o outro. Quando o silêncio se transforma em punição, a pessoa não explica o que aconteceu, mas muda completamente o ambiente. Para de olhar, responde apenas o necessário, retira os carinhos eventuais, evita a proximidade e insiste que não tem nada demais acontecendo ali. Quem está ao lado começa a tentar adivinhar, rever todas as conversas, procura alguma falha e muitas vezes pede desculpas sem saber exatamente pelo que ele está se desculpando. Percebe como essa relação vai se organizando? Uma pessoa não consegue se expressar, não consegue demonstrar o seu incômodo e a outra torna-se responsável por descobrir o que nunca foi dito. Isso não é comunicação, é uma espécie de investigação emocional permanente. Às vezes a pessoa realmente não sabe falar sobre o que sente. Ela pode ter crescido num ambiente em que os conflitos era perigoso, em que discordar significava receber agressão, castigo, rejeição. Pode ter aprendido que para manter o amor precisava desaparecer emocionalmente. Então,
Essa criança, ela cresce e leva para os relacionamentos uma crença silenciosa. Se eu falar o que eu sinto, posso perder essa pessoa. É mais seguro eu engolir e calar. Só que aquilo que é engolido não deixa de produzir os seus efeitos. O ressentimento pode aparecer como frieza, a mágoa pode aparecer como falta de disponibilidade, a raiva pode aparecer como ironia e a frustração naquela frase, sabe? Faz o que você quiser, no seu tempo, no seu jeito. Quando, na verdade, a pessoa deseja mesmo exatamente o contrário. É assim que alguns relacionamentos vão ficando aparentemente pacíficos e emocionalmente vazios. O casal não briga mais, mas também não conversa. Não existe conflitos abertos, mas também não existe intimidade. Os dois funcionam como colegas educados, dividindo a mesma casa, o mesmo quarto, a mesma cama, as contas e algumas vezes dividem os filhos, a família, as pessoas. Tudo fica emocionalmente frio e seguro. Depende do que você acredita que é seguro. Como é que as pessoas verdadeiramente se sentem, ninguém sabe. Por isso, nem toda ausência de briga representa paz. Algumas vezes representa apenas desistência. Um relacionamento saudável não é aquele no qual ninguém se irrita e nem discorda um do outro. É aquele no qual as pessoas conseguem discordar sem ameaçar o vínculo, sem humilhar e sem transformar o silêncio em uma arma. Você consegue dizer, isso me machucou, consegue dizer, eu não gostei da forma como aquilo aconteceu, consegue falar antes que o incômodo se transforme em desprezo. E quando você se cala, qual é a sua intenção? Você precisa de um tempo para organizar os pensamentos ou deseja que o outro sinta o peso da sua ausência, a dor do seu silêncio? Essa diferença precisa ser reconhecida, porque o silêncio pode ser um espaço de elaboração, mas também pode ser uma forma de afastamento emocional. A segunda ferida aparece quando confundimos atenção com compromisso. Uma pessoa chega e ocupa rapidamente todos os espaços. Manda mensagem pela manhã, pergunta se você almoçou, avisa quando chegou em casa, compartilha detalhes do dia e demonstra interesse constante. Ela começa a fazer parte da sua rotina antes que exista uma conversa clara sobre o que vocês estão construindo de verdade nesse relacionamento. É natural que isso produza envolvimento. Nós nos apegamos às repetições, à presença e à sensação de sermos lembrados. Mas frequência não é necessariamente profundidade. E intensidade não é necessariamente compromisso. Algumas pessoas gostam muito da fase inicial da relação. Gostam da novidade, da troca constante, da confirmação e da sensação de serem desejadas. Elas podem até falar sobre viagens, planos, possibilidades futuras, mas quando o vínculo exige clareza, responsabilidade e continuidade, essas pessoas começam a recuar. Quando você pergunta o que vocês estão construindo, a resposta é: não vamos colocar pressão, não vamos colocar os carros adiante dos bois, vamos deixar as coisas acontecerem naturalmente. Mas tudo já está acontecendo. A intimidade já foi criada, a rotina já foi compartilhada, o apego já começou a se formar. O problema não é alguém não desejar um relacionamento sério. A pessoa tem o direito de não desejar. O problema é oferecer uma experiência de relação enquanto evita assumir qualquer responsabilidade pelo que está despertando. Isso pode acontecer sem um plano consciente de manipulação. Existem sim pessoas que também desconhecem o seu próprio funcionamento. Aproximam-se quando sentem medo de solidão e se afastam quando percebem que a intimidade está ficando real de verdade. Elas querem receber amor, mas temem tudo o que o amor exige: presença, coerência, negociação, frustração e responsabilidade emocional. Só que a ausência de intenção não elimina o impacto. Quando essa pessoa desaparece ou muda repentinamente, quem ficou começa a procurar uma explicação dentro de si. Relê mensagens, revisa conversas e tenta descobrir quando deixou de ser interessante. A falta de clareza cria um vazio, e o psiquismo costuma preencher esse vazio com culpa. Por isso, em vez de observar apenas o quanto alguém procura você, observe a coerência dessa presença. Essa pessoa consegue conversar sobre expectativas, sustenta a proximidade depois que o encanto inicial diminuiu, respeita os sentimentos que ajudou a despertar, consegue dizer com honestidade o que pode e o que
não pode oferecer? Existe outra pergunta importante. Você está se relacionando com quem essa pessoa realmente é ou com o modo como você se sente quando recebe a atenção dessa pessoa? Às vezes, a carência faz qualquer presença frequente parecer segurança. Mas segurança emocional não é receber 100 mensagens num único dia. É saber que existe coerência entre o que a pessoa diz, o que ela faz e aquilo que ela está disposta a sustentar. Uma relação responsável não precisa prometer eternidade, precisa oferecer honestidade. A terceira ferida emocional aparece principalmente nas relações entre pais e filhos, mas também pode existir entre casais e outros familiares, amigos, colegas. É o excesso de cuidado que impede o outro de desenvolver participação, responsabilidade e reciprocidade. Muitos pais dizem: enquanto eu estiver aqui, meu filho não precisará se preocupar com nada. Essa frase parece uma grande declaração de amor, mas é preciso observar o que está sendo ensinado dentro desse cuidado. Quando uma pessoa faz tudo pela outra, resolve todos os problemas, antecipa todas as necessidades e nunca permite que ela contribua, pode acabar formando alguém acostumado a receber cuidados, mas despreparado para oferecê-los. Não estou dizendo que devemos criar filhos para cuidarem de nós na velhice. Filhos não são garantia de companhia, pagamento pelo que fizemos ou uma aposentadoria emocional. Mas relações saudáveis precisam oferecer experiências de reciprocidade adequadas a cada fase da vida. Uma criança pode guardar brinquedos, ajudar a colocar a mesa e perceber que a mãe está cansada. Sim, por que não? Um adolescente pode participar das tarefas da casa e compreender que os pais também possuem um limite. Um filho adulto pode aprender que amar não é apenas procurar os pais quando precisa de dinheiro, solução para um problema ou um socorro qualquer. Quando os pais escondem todas as necessidades e dizem que não precisam de nada, esperam secretamente que o filho perceba sozinho aquilo que nunca foi autorizado a enxergar. Depois, sentem mágoa porque ele não oferece um cuidado que jamais precisou praticar. Existe ainda outra questão. Alguns pais só conseguem demonstrar amor por meio da utilidade. Pagam, resolvem, levam, buscam, organizam e salvam. O filho conhece muito bem a função daquela mãe, mas também não conhece como mulher, não conhece como pai, não sustenta um equilíbrio entre trocas emocionais, financeiras, psicológicas. Mas talvez também não conheçam emoções e seus valores porque não tiveram isso nas suas histórias. É possível morar durante anos na mesma casa e conhecer apenas as funções uns dos outros. Convivência não é automaticamente vínculo. Vínculo envolve presença emocional, curiosidade, escuta, limites e possibilidades de conhecer o outro para além daquilo que o outro oferece. Também é importante observar quando o excesso de cuidado esconde o medo de deixar de ser necessário. Algumas pessoas não dizem isso claramente, mas sentem. Se meu filho aprender a viver sem mim, talvez não me procure mais. Então, continuam resolvendo aquilo que o filho já poderia resolver, interferem em decisões, impedem consequências e chamam essa dependência de proximidade. Mas dependência não é garantia de amor. O objetivo de cuidado não deveria ser manter o outro preso à nossa utilidade. Deveria ser ajudá-lo a desenvolver autonomia sem destruir o vínculo. Amar também é permitir que o outro participe, contribua, erre, aprenda e descubra que uma relação não é formada por alguém que oferece tudo e alguém que apenas recebe tudo e qualquer coisa. A quarta ferida está presente quando a pessoa acredita que falar mais alto significa se posicionar. Talvez você conheça alguém que diz: eu não sou agressiva, eu só falo assim porque ninguém me escuta, ninguém me ouve. Ou talvez você perceba isso em você. A discussão começa num tom comum e em poucos segundos a sua voz sobe, o corpo fica tenso, as palavras saem rapidamente e surge uma necessidade urgente de provar o seu ponto de vista. Depois, quando tudo termina, vem o arrependimento. Você pensa: eu não queria ter falado daquela maneira, aquela coisa ou daquele jeito. Quem grita durante um conflito pode carregar uma história de não ter sido ouvido. Talvez tenha crescido numa casa em que pedidos tranquilos eram ignorados. Talvez precisasse competir por atenção. Talvez só fosse percebido quando o sofrimento se tornava grande demais para ser
desconsiderado. O corpo pode aprender uma associação. Se eu não aumentar o volume, eu desapareço. Anos depois, diante de um companheiro, um chefe, um familiar, a sensação de não ser ouvido pode reativar aquela urgência. A voz sobe antes que a consciência consiga avaliar o que está realmente acontecendo. Mas aqui existe um cuidado essencial. O grito pode expressar desespero e ainda assim ser uma forma de agressão. Uma coisa não anula a outra. A dor de quem grita não elimina o medo de quem recebe esse grito. Compreender a origem de uma reação não é negar o impacto dela. Existe uma diferença entre firmeza e agressividade. A firmeza protege um limite. A pessoa diz: eu não aceito ser tratada dessa forma. Podemos conversar? Mas não assim. A agressividade deseja devolver a ferida. Ela diz mesmo sem perceber: agora sim eu vou fazer você sentir o mesmo que eu senti. Eu vou te deixar ficar pequeno, invisível, inaudível. Entende a diferença? Quando alguém diz, você me tirou do sério, entrega ao outro o controle sobre a sua própria reação. A outra pessoa pode ter, sim, provocado, desrespeitado ou ultrapassado um limite ou outro. Mas continua sendo sua responsabilidade sobre o que você fará com aquilo que você sentiu. Responsabilidade emocional é conseguir sustentar duas verdades ao mesmo tempo. Alguém pode ter agido mal com você e você ainda é responsável pela forma como você responde. Isso não significa ficar calado, significa aprender a construir um intervalo entre sentir e agir. Esse intervalo começa quando você percebe o corpo. A mandíbula apertou, o coração acelerou, a voz começou a subir ou esganiçar. Você parou de escutar e só consegue preparar a próxima resposta? Neste momento, pode ser necessário dizer: eu preciso de alguns minutos antes de continuar. Depois, retome o assunto sem abandonar o ponto principal. Você pode reconhecer a maneira como você falou comigo? Você não acha que foi inadequado? A forma como eu respondi também foi. Quero conversar novamente sem repetir a mesma fórmula. Isso não diminui a sua força. Pelo contrário, posicionamento não é perder o controle mais rapidamente do que o outro. Posicionamento é não entregar a ninguém o poder de decidir quem você se torna durante um conflito. A quinta ferida emocional aparece quando um acontecimento atual desperta uma dor muito antiga. Imagine uma situação simples. Você pede ao seu companheiro que ele retire o lixo. Ele responde que acabou de chegar e pergunta por que você não fez isso. O fato concreto é pequeno. Existe uma tarefa doméstica que precisa ser dividida. Mas você não escuta apenas uma pergunta. Você escuta: você não faz nada. Seu esforço não tem valor. Tudo o que você faz é inútil ou insuficiente. Então, a reação cresce. A conversa deixa de ser sobre o lixo e passa a carregar todas as vezes que você se esforçou e não foi reconhecido. Talvez, na infância, sua mãe sempre encontrasse algo errado depois que você, por exemplo, arrumava a casa. Talvez você tenha precisado assumir responsabilidades cedo demais. Talvez tenha aprendido que se não resolvesse tudo, ninguém faria por você. Naquele momento, quem responde não é somente o adulto diante do companheiro. Também responde a parte de você que já se sentiu invisível, sobrecarregado ou insuficiente. Isso não significa que o problema atual não exista. O lixo precisa sim ser retirado. As tarefas da casa precisam sim ser divididas e muito bem distribuídas. O cansaço precisa ser considerado. A psicanálise não transforma tudo em infância, nem pede que você ignore o seu presente. O que ela nos ajuda a perceber é que quando o presente está carregando um peso emocional que começou muito antes daquela reação, o que ela nos ajuda é perceber quando o presente está carregando um peso emocional que começou muito antes desta relação. Um atraso pode significar apenas um atraso, mas para quem viveu abandono, pode ser sentido como eu não sou importante. Uma crítica no trabalho pode ser apenas uma orientação, mas para quem cresceu sobre humilhação, pode ser sentida como eu sou incompetente e serei rejeitado. Um pedido de espaço pode significar que alguém está cansado, mas para quem viveu rejeição, pode ser escutado como eu não amo você, eu não te amo, eu não amo você. O nosso sistema emocional trabalha por associação. Ele reconhece semelhanças,
antes que a consciência consiga analisar a diferença. Por isso, o corpo pode reagir ao presente como se o passado estivesse acontecendo novamente agora. Um sinal importante aparece nas palavras absolutas. Você nunca me ajuda. Ninguém se importa comigo. Eu sempre fico sozinha. Tudo sobra para mim. Quando surgem palavras como nunca, ninguém, sempre e tudo, talvez a discussão tenha ultrapassado o acontecimento atual. Neste momento, experimente fazer duas perguntas. Primeiro, o que aconteceu de maneira concreta? Segundo, o que isso me fez sentir novamente? A resposta concreta pode ser, ele não retirou o lixo. A resposta emocional pode ser, eu me senti sozinha, desvalorizada e responsável por tudo. Quando essas duas camadas são separadas, a conversa pode mudar. Em vez de dizer, você é um inútil e nunca faz nada, você pode dizer, quando as tarefas ficam concentradas em mim, eu me sinto sobrecarregada sozinha. Precisamos estabelecer uma nova divisão. Isso não é esconder emoção, nem falar de maneira artificial. É conseguir fazer um pedido ao adulto que está diante de você, sem precisar gritar para todas as pessoas que lhe faltaram lá no passado. A sexta ferida aparece naquela pessoa que afirma, eu não sinto raiva, eu sou muito paciente, nossa, eu consigo compreender o lado de todas as pessoas. Compreender é importante. Desenvolver empatia é importante. Nem todo incômodo precisa se transformar numa grande discussão. Mas existe uma diferença entre elaborar um sentimento e proibir-se de sentir. Algumas pessoas aprendem que a raiva era uma emoção feia, perigosa ou incompatível com o amor. Para continuarem sendo vistas como pessoas educadas, espiritualmente evoluídas ou fáceis de conviver, passam a negar qualquer desagrado. Algumas pessoas aprenderam que a raiva era uma emoção feia, perigosa ou incompatível com o amor. Para continuarem sendo vistas como boazinhas, educadas, espiritualmente evoluídas ou fáceis de conviver, passam a negar qualquer desagrado. Alguém as magoa e elas imediatamente procuram uma justificativa. Alguém ultrapassa um limite e elas dizem, eu entendo o que essa pessoa viveu. Sofrem, mas continuam disponíveis. Por fora, isso parece paciência. Por dentro, pode existir medo de desagradar, de perder o amor, de criar conflito ou de reconhecer que determinada relação está realmente lhe fazendo mal. Só que a raiva que não encontra palavras não desaparece. Ela pode mudar de endereço. Pode parecer como irritação constante, cansaço, distanciamento, falta de desejo, cinismo, explosões aleatórias por acontecimentos ínfimos. Às vezes, ela é descarregada justamente onde a pessoa se sente mais segura. Ela não consegue responder ao chefe, mas grita com os filhos. Não consegue confrontar a família de origem, mas se torna impaciente com o companheiro. Não consegue admitir que está ressentida, mas começa a retirar o afeto como forma de castigo. Isso não significa que todo cansaço, sintoma ou falta de desejo seja a raiva reprimida. Seria irresponsabilidade reduzir experiências complexas a uma única explicação. Mas vale investigar. O que é que você está chamando de paciência? É uma escolha consciente ou é um medo de se posicionar? A raiva é uma emoção humana. Ela pode sinalizar frustração, injustiça, impotência ou a percepção de que um limite foi ultrapassado. Sentir raiva não faz de você uma pessoa ruim, mas sentir raiva também não autoriza você à agressão. Entre engolir e explodir, existe um terceiro caminho a reconhecer, a nomear e a comunicar. Você pode dizer, eu compreendo o seu lado, mas isso realmente me feriu. Pode falar, eu amo você, mas eu não aceito esse tipo de comportamento. Pode explicar, preciso de um tempo antes de continuar essa nossa conversa. Quando você nunca demonstra desagrado, o outro pode sequer saber que você ultrapassou uma fronteira. E você acumula ressentimento por um limite que só existe dentro da sua cabeça. Limite não é vingança. Limite é informação acompanhada de uma consequência coerente. Talvez você não precise aprender a suportar mais. Talvez precise se autorizar a reconhecer que alguma coisa está doendo. Agora perceba o que conecta
todas essas situações. A pessoa que se cala não consegue transformar o incômodo em conversa e transforma o silêncio em distância. A pessoa que oferece intensidade, mas foge de compromisso, não consegue sustentar a responsabilidade pelo vínculo que ajudou a criar. O pai ou a mãe que faz tudo pelo filho pode não conseguir enfrentar o medo de deixar de ser necessário. Quem grita pode estar tentando garantir que não seja ignorado outra vez. Quem reage intensamente ao presente pode estar defendendo uma ferida muito antiga do seu passado. E quem suporta tudo pode estar chamando de paciência a impossibilidade de reconhecer a própria raiva. Em todas essas situações, existe algo que ainda não conseguiu se transformar em palavra. O que não encontra palavra costuma aparecer no comportamento. Talvez seja por isso que você repita relações parecidas, talvez seja por isso que uma crítica pequena provoque uma dor tão grande. Talvez seja exatamente por isso que você se cale durante meses e exploda num dia qualquer por uma coisa mínima. A proposta aqui não é diagnosticar todas as pessoas ao seu redor, culpar os seus pais ou usar o passado como desculpa. A proposta é recuperar a possibilidade de escolha. Enquanto você não reconhece o que foi ativado, reage automaticamente. Quando consegue nomear, cria aí um intervalo. E dentro desse intervalo pode nascer uma resposta diferente. Na próxima vez que um conflito sair do controle, faça a você mesmo 4 perguntas. O que aconteceu concretamente, sem interpretação e sem usar sempre ou nunca? O que eu senti? Raiva, medo, vergonha, rejeição, impotência ou abandono? O que essa situação me faz sentir novamente? Onde foi que eu já vivi algo emocionalmente parecido? E por último, do que eu preciso agora e como posso comunicar isso sem ferir o outro? Essas perguntas não resolvem todos os problemas, mas podem impedir que uma conversa do presente seja conduzida inteiramente pelas suas dores do passado. Um relacionamento saudável não é aquele em que ninguém discorda, ninguém se irrita e ninguém se frustra. É aquele em que a pessoa pode existir por inteiro, sem precisar se calar, manipular, adivinhar, gritar ou abandonar a si mesmo para preservar o vínculo com o outro. Se você percebe que repete essas dinâmicas e não consegue interrompê-las sozinho, a terapia pode oferecer um espaço para compreender de onde vêm essas reações e construir novas formas de posicionamento. Eu sou Kelly Damasceno, psicanalista, e realizo atendimento online e presencial em São Paulo, aqui no bairro do Tatuapé. As informações para agendamento estão na descrição deste vídeo. Agora, eu quero saber, quando você entra em conflito, costuma se calar, explodir ou compreender todo mundo enquanto abandona aquilo que sente? Escreva nos comentários apenas o que sentir-se confortável a compartilhar. A sua reflexão pode ajudar outra pessoa a perceber que não estão sozinhas. Se este vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Corpo e Consciência. Como eu disse, meu nome é Kelly Damasceno, eu sou psicanalista e esta foi mais uma conversa com a psique. Porque aquilo que você cala não desaparece. Muitas vezes aparece justamente na relação que você mais deseja preservar. Lembrando que este conteúdo tem finalidade educativa, reflexiva e não substitui avaliação, diagnóstico ou acompanhamento individualizado com um profissional qualificado.